Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro de análises políticas. Aquele momento da semana em que a gente respira fundo, olha o noticiário e se pergunta: será que isso aconteceu mesmo? Ou é só mais um roteiro de comédia sendo escrito em Brasília? Pois é, o Brasil nunca decepciona. E hoje tem de tudo: desabafo de deputado, confusão no Senado, discurso internacional polêmico, viagem milionária e, claro, aquele velho embate entre poder e opinião. Então, se ajeita na cadeira, pega o café ou o calmante, porque o giro de hoje promete. Vamos começar pelo episódio que movimentou os bastidores da direita nesta semana. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, admitindo que foi imprudente apoiar Cleitinho para o Senado. Sim, ele mesmo disse: fomos imprudentes, vamos corrigir nossos erros. Essa fala caiu como uma bomba dentro do próprio campo político. E olha que quando um político admite erro publicamente, é porque o estrago interno foi grande. Afinal, estamos falando de um apoio importante, de uma aposta que acabou gerando conflito. Cleitinho, o senador mineiro, vinha criticando abertamente a postura de Eduardo, dizendo que o deputado fala em disputar a presidência, mas nem está no Brasil o tempo todo. Resultado, o clima azedou. Eduardo rebateu, chamou de imprudência o apoio e prometeu corrigir. Mas aí fica a pergunta: será que a política brasileira virou mesmo esse campo minado em que aliados se atacam mais do que adversários? É curioso porque, de um lado, há um discurso sobre união, reconstrução de base, fortalecimento de valores, e do outro, cada semana parece um reality show de desentendimentos. Essa história mostra uma coisa que o eleitor já percebeu. No Brasil, a direita ainda tem um desafio imenso de articulação. Enquanto a esquerda costuma se unir até nas divergências, o campo oposto se fragmenta por orgulho, estratégia e vaidade. E claro, a internet amplifica tudo. O desabafo vira corte, o corte vira meme e o meme vira crise política. No fim, Eduardo Bolsonaro acabou soando mais como alguém fazendo autocrítica em público do que um líder consolidando posição. E o eleitor, cansado de brigas internas, quer ver menos desabafo e mais ação concreta. Agora, segura essa. Durante uma viagem internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que os traficantes são vítimas dos usuários. Pois é, essa frase foi dita num contexto em que Lula comentava sobre o combate às drogas e criticava a política antidrogas dos Estados Unidos, especialmente a era Trump. Mas, claro, o destaque ficou na ideia de que traficantes são vítimas. A repercussão foi imediata. Políticos, juristas, policiais e cidadãos comuns ficaram sem entender. Como assim, vítimas? Depois, o presidente disse que se expressou mal, que o sentido era outro, mas o estrago já tinha sido feito. Porque, veja, quando o chefe de Estado fala sobre tráfico de drogas, ele não está discutindo apenas um tema social, está mexendo com segurança pública, justiça, comunidades inteiras que convivem com o medo diário. Dizer que o traficante é vítima do usuário soa para muita gente como inverter a lógica da responsabilidade. É claro que há nuances. O debate sobre políticas de drogas é complexo, envolve economia, saúde e desigualdade, mas a fala, dita assim, crua, ecoa como uma justificativa para o crime. E o povo, cansado de violência, não quer justificativa, quer solução. O episódio também mostrou como o discurso internacional de Lula muitas vezes escapa para o terreno ideológico. Ao tentar se diferenciar dos Estados Unidos e criticar políticas mais duras, ele acaba flertando com uma retórica de complacência. No fim, a frase gerou mais barulho do que reflexão e reacendeu o velho debate sobre até que ponto o governo enxerga o crime como responsabilidade individual ou como produto social. E agora vamos falar da tal pesquisa interna do PT que, segundo boatos, deixou muita gente preocupada no partido.
Matérias de bastidores relatam que o levantamento, feito para medir o humor do eleitorado, teria apontado uma queda significativa na popularidade de Lula e crescimento de insatisfação com o governo, especialmente entre classes médias e jovens. O curioso é que essa pesquisa não foi divulgada oficialmente, o que só aumentou a especulação. Mas a história faz sentido. Estamos num cenário de inflação persistente, impostos em debate, insegurança e frustração pós-eleitoral. O entusiasmo de 2022 ficou para trás e a realidade econômica pesa. O governo tenta vender uma narrativa de progresso, mas o cidadão olha a conta de luz, o preço do mercado e o aumento dos combustíveis e pergunta: progresso para quem? Se essa pesquisa existe e se ela mostra realmente o que dizem, queda de aprovação e aumento de rejeição, é sinal de alerta vermelho dentro do Planalto. E é claro que o PT sabe que um dado ruim agora pode comprometer 2026. Por isso, o governo acelera obras, anúncios e discursos populistas, tudo para tentar reconstruir a imagem de governo popular. Mas o brasileiro tem memória curta e também um limite. Quando o bolso aperta, a paciência acaba. E falando em bolso, vem aí o número que está dando o que falar: 5 milhões por dia. Esse é o valor médio que o governo Lula estaria gastando com viagens oficiais, segundo o levantamento recente. 5 milhões por dia. Se você multiplicar isso por um mês, são 150 milhões. Se fizer a conta anual, chega a cifras que fariam corar qualquer gestor público sério. E claro, a justificativa oficial é a de sempre: agenda internacional, diplomacia, reuniões estratégicas, relações multilaterais. Tudo bem, o Brasil precisa estar presente no cenário global. Mas o que o cidadão vê é o contraste. Enquanto falta dinheiro para remédios, escolas e segurança, o governo viaja com comitivas, jatinhos e discursos sobre mudança climática. É simbólico. O país das desigualdades tem um governo que fala em empatia, mas vive nas alturas, literalmente. A cada nova viagem, a oposição bate, a base defende e o povo observa, tentando entender se há mesmo retorno concreto de tudo isso. Até agora, o saldo é mais imagem do que resultado. E é impossível não notar que o gasto cresceu em relação ao governo anterior, o que, para quem pregava a austeridade, soa como hipocrisia administrativa. O ponto aqui é simples: governar é escolher prioridades, e entre viajar e governar de perto, o eleitor tende a preferir a segunda opção. Encerrando o giro político da semana, mais uma disputa entre o Palácio e o Congresso. O presidente Lula pediu uma ação criminal contra o senador Flávio Bolsonaro após publicações nas redes sociais em que o parlamentar associou o PT a facções criminosas. Flávio reagiu, disse que não se intimidaria e que sua fala está protegida pela imunidade parlamentar, o direito de se expressar livremente em temas políticos. Mais uma vez, o embate deixou de ser apenas jurídico e virou político. De um lado, o governo argumenta que há limites para a fala pública, especialmente quando ela envolve acusações graves. Do outro, parlamentares da oposição veem censura e tentativa de silenciamento. É um embate que diz muito sobre o momento do país. Uma democracia em que a crítica política começa a ser judicializada. O risco é evidente. Quando o judiciário vira palco de disputas políticas, a liberdade de expressão fica no meio do fogo cruzado. O certo seria o debate acontecer no campo das ideias, não dos tribunais. Mas, no Brasil, ultimamente, o microfone virou petição e o discurso virou processo. Se a gente juntar todas essas histórias, Eduardo Bolsonaro e Cleitinho, Lula e os traficantes, a pesquisa secreta, os gastos com viagens, Flávio Bolsonaro sendo processado, o que aparece é um retrato bem claro do nosso momento político.
É o retrato de um país em tensão permanente entre narrativa e realidade. De um lado, discursos e estratégias. Do outro, um povo cansado, cada vez mais cético, tentando entender quem realmente trabalha por ele. A direita, com suas brigas internas, mostra que ainda precisa aprender a transformar discurso em coesão. A esquerda, com seus deslizes verbais e gastos excessivos, mostra que a retórica de cuidar do povo nem sempre combina com a prática. E o eleitor, esse sim, continua sendo o personagem mais lúcido da história. Porque ele observa tudo, compara, comenta e vota. O desafio agora, para todos os lados, é reconectar política e realidade. Não dá mais para viver de frases soltas, promessas vagas ou inimigos imaginários. O país quer soluções, quer coerência, quer resultado. E talvez essa seja a maior lição por trás dessas manchetes, que a política brasileira precisa parar de se comportar como uma série de streaming, cheia de reviravoltas e pouca entrega, e voltar a ser o que deveria ser, serviço público. Então é isso, meus amigos. Essa foi a semana em que tivemos confissão de erro, frase polêmica, pesquisa secreta, gastos milionários e processo judicial, tudo no mesmo noticiário. O Brasil continua firme na sua tradição de transformar o absurdo em rotina. Mas o importante é não se acostumar, porque a democracia só amadurece quando o cidadão observa, cobra e participa. Se gostou dessa análise, deixa aí o seu comentário e, principalmente, pense, questione, compare, porque a política pode até ser feita por eles, mas o país é nosso. Até o próximo vídeo.